e a Esta conferência firmeza será gravada agora. da vossa fé em Cristo. Como, portanto, recebemos o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé. Assim como fostes ensinados, cresçam em ação de graças. Amém? Até o versículo número 7, né? Queridos, essa carta, ela, como algumas outras, né? Os irmãos que nos antecederam aí, bem disseram sobre essa questão. Quando Paulo escreve essa carta, ele ainda continuava na prisão, né? São 7 cartas que o apóstolo Paulo escreve quando estava preso em Roma. São elas Colossenses, a qual nós estamos lendo, Filipenses, Efésios, a carta a Filemão também, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então, essas 7 cartas, elas são chamadas de as epístolas da prisão, né? E o conteúdo, irmãos, o conteúdo dessas cartas são apologéticos, ou seja, são de defesa da fé cristã em oposição ao gnosticismo, né? Se alguém ainda não procurou saber o que é o gnosticismo, depois, se o Rogério autorizar, a gente até disponibiliza algum material sobre isso. Mas, dentre as muitas doutrinas ou crenças do gnosticismo, nós gostaríamos de destacar pelo menos 3, né? Tem mais. Os gnósticos, eles acreditavam que a matéria, o corpo, é mal, né? E por ser a matéria mal, por eles assim acreditarem, eles então negavam a encarnação e a divindade de Cristo, né? Eles não acreditavam que um Deus soberano, um Deus imutável, poderia encarnar numa matéria má, né? O segundo ponto é que, consequentemente ligado a isso, eles negavam a Trindade, né? Porque se Jesus não é o Verbo encarnado, pelo fato da matéria ser má, automaticamente eles negavam a Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E outro ponto que eu queria destacar dentro da doutrina do gnosticismo, o terceiro e último, né? Porque não dá para abordar tudo, eles acreditavam que o gnosis, né? O conhecimento, né? Gnosis do grego, conhecimento, sabedoria, né? Dava condição das pessoas se salvarem, né? O conhecimento elevado dava condição das pessoas poderem se salvar. E Paulo, conhecendo essas questões que estavam dentro da igreja, né? Como outras também, nós vamos ver logo mais à frente, práticas legalistas, ele se preocupou, não é? em corrigir, em confrontar algumas doutrinas que são perigosas, né? Porque toda heresia, por mais imperceptível que seja, ela é perigosa para o crescimento da igreja, né? Então, em rápidas palavras, eu gostaria apenas de trazer um breve esboço, né, do livro de Colossenses. O primeiro capítulo de Colossenses, irmãos, ele vai tratar, Paulo ele trata sobre a doutrina da preeminência de Cristo, né? No capítulo 2, que é o que nós vamos abordar, ou que estamos abordando, ele trata acerca de alguns perigos, né? Nós vamos ver repetidas vezes, por exemplo, no capítulo 2, Paulo dizendo, olha, tente cuidado, que ninguém vos engane, né? Nós já vamos falar disso um pouco mais adiante. Então, no capítulo 2, ele trata do perigo dessas doutrinas que estavam sendo inseridas no meio da igreja, né? E ele nos ensina como se defender dessas
doutrinas, né? O capítulo 3 e 4 são os finais, né? Uma carta pequena, mas de valor mensurável para nós. Paulo ele vai descrever acerca do dever, não é? Como que nós demonstramos isso? Não é? Como nós demonstramos a preeminência, como nós demonstramos a supremacia de Cristo, né? A superioridade de Cristo, a excelência de Cristo, né? Isso é a preeminência, né? A excelência de Cristo, a superioridade de Cristo. Como nós demonstramos isso na prática. Mas nós não vamos falar no capítulo 1 nem no capítulo 3, 3 e 4, apenas no 2, né? Então, veja bem, o tema central da carta aos Colossenses, como eu já disse e repito, trata acerca da preeminência de Cristo, da superioridade, da excelência, da primazia de Cristo. Nós encontramos isso lá em Romanos 1,18. No entanto, nesse contexto, surge um subtema que nos salta à vista, né? E esse subtema, nós vamos encontrá-lo ainda no capítulo 1, do versículo 13 ao 20, estou citando para os irmãos, se vocês quiserem acompanhar aí, né, na sua Bíblia. Esse subtema ele trata da centralidade de Cristo, né? Cristo como centro de todas as coisas, Cristo como o centro do cosmos, né? De tudo aquilo que foi criado, né? Ou seja, aquilo que nós dizemos, todas as coisas convergem para Cristo, né? E para trazer uma ilustração, um exemplo do que é a centralidade de Cristo, nós podemos olhar ou nos lembrar, né, do sistema solar, onde todos os astros eles giram em torno do Sol harmoniosamente, né? Então é isso que Paulo, né, nesse subtema, ele trata a centralidade de Cristo, na verdade. Então isso é importante nós entendermos, irmãos, porque quando Cristo é o centro da nossa vida e todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, todas as nossas afeições, né, poderes, desejos, os negócios, as finanças, o trabalho, né, a faculdade, os relacionamentos, né, a sexualidade, elas convergem ou giram em torno de Cristo, com certeza, irmãos, a nossa vida se torna uma vida leve e harmônica, né? O problema é que as pessoas querem procurar felicidade mais longe do centro que é Cristo, né? As pessoas querem procurar as riquezas mais longe de Cristo. Então, que nós possamos ter Cristo, né, como cristãos principalmente, ter Cristo como centro da nossa vida, né? Tudo em nós, né? Deve apontar, deve convergir para Cristo, né? Então, eu deixo aí essa declaração para os irmãos e espero que seja útil, né? E nós vemos isso na Bíblia, né? Se não me falha a memória, alguém anteriormente citou sobre o fardo de Jesus, né? Que é leve, o jugo é suave, o fardo, né? Então, aqui é exatamente isso que nós acabamos de dizer. Quando tudo em nós aponta para Cristo, a vida se torna mais leve e harmônica, né? E isso automaticamente nos leva ao seguinte raciocínio, né? Nós somos tão duráveis quanto a coisa que mais amamos na vida, né? Ou seja, se nós amamos mais coisas terrenas, a nossa vida é tão durável quanto as coisas terrenas, né? Nós amamos mais o carro, a casa, enfim, o dinheiro. Quando isso terminar, nós também terminaremos com ele, né? É por isso que nós vemos várias vezes os profetas, apóstolos, né, falando acerca de morrer e viver para Cristo, né? Nós vemos eles falando de renunciar a si mesmo, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, que nós possamos aplicar isso na nossa vida, né? E entender que nós somos tão duráveis quanto a coisa que mais amamos nessa vida, né? Que Deus nos ajude a entender essa verdade. Bom, o capítulo, então, Paulo ele começa dizendo acerca da luta, né?
uma grande luta tenho por vós. Né? É interessante essa colocação de Paulo, aí no versículo 1, porque nos leva a entender a seguinte questão. Mesmo Paulo estando preso em Roma, ele lutava pela pureza doutrinária da igreja, né? Ainda que os irmãos não conheciam pessoalmente. Ele cita aí, por exemplo, Laodiceia, né? E no final dos Colossenses, ele vai pedir para ler essa carta também lá na igreja de Laodiceia, né? Que era uma igreja próxima, mas como se fosse São Roque, Alumínio, Mairink, né? Só para exemplificar para os irmãos entender o contexto histórico, né? Então Paulo ele se preocupava com a pureza doutrinária. Essa era a luta de Paulo, né? Ele se preocupava com a pureza doutrinária de uma igreja que não conhecia pessoalmente o apóstolo, né? E essa luta, Paulo ele sabia exatamente do perigo e por isso que ele tinha esse cuidado e por isso que ele usa, né, esse termo luta, que no grego é agion, né? Que significa literalmente uma arena de batalha ou de competição, né? Ou seja, em outras palavras, Paulo ele ataca os hereges no próprio território deles, né? Ele desmascara os falsos ensinos, ele desmascara os falsos mestres, né? E não tem outra maneira, irmãos, de nós combatermos os falsos ensinos, os falsos mestres, né, os hereges, como alguém queira chamar, senão no próprio território dele, né? Não devemos temer ao defender a doutrina genuína do Evangelho de Jesus Cristo, né? Ainda que as pessoas nos ameacem, ainda que as pessoas nos critiquem, mas nós ainda continuamos sendo o sal da terra e a luz do mundo, né? E espero que continuemos assim até que Cristo volte e buscar a sua igreja. Então, na qualidade de co-participantes da herança, nós devemos lutar pela pureza doutrinária dos nossos irmãos, e não somente aqueles que nós conhecemos, né? Aquele grupo seleto que nós, às vezes, fazem parte da nossa casa, nós saímos com ele, não que isso seja errado, né? Desde que não haja acepção de pessoas, mas também se preocupar pela pureza doutrinária daqueles irmãos que nós não conhecemos, porque eles também são a igreja de Cristo, né? Cristo só tem uma igreja, né? Eu costumo dizer que nomes e denominações existem muito, mas Cristo só tem uma igreja, não existe duas igrejas, três igrejas. E quando eu falo igreja, eu me refiro a nós, né? Ao templo do Espírito Santo, né? A habitação, não ao templo feito de alvenaria, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? O organismo vivo, né? Que somos nós. Então, no versículo 1, Paulo ele faz essa abordagem. Achei interessante essas colocações de Paulo, essas forças de expressões que ele coloca para nós. Quando nós partimos para o versículo 2 e 3, nós vemos, por exemplo, Paulo falando acerca de consolar os corações, né? Que significa, literalmente, consolar, chamar para o lado, para fortalecer, encorajar, confortar, né? E aí nós podemos entender, irmãos, que somos consolados por Deus ou em Deus quando estamos vinculados, ou seja, unidos em amor, não é verdade? E nós sabemos, falamos isso no outro tema, em Efésios 4, né? Um só amor, uma só fé, né? Um só corpo. E a igreja deve viver essa unidade, né? Esse vínculo, porque isso nos consola, na verdade, diante das dificuldades, na verdade, diante dos problemas da vida. E é importante nós estarmos unidos, irmãos, vinculados em amor, amarmos uns aos outros mutuamente, né? Outra maneira também de se consolar em Deus, né? Em Cristo, sendo enriquecidos da plena certeza do entendimento de Cristo, ou seja, quando compreendemos plenamente o sentido de quem é Cristo, né? Então nos tornamos
consolados nele, né? E por que não dizer, nos tornamos felizes nele? Esses dias eu estava até comentando com a minha esposa aqui, ainda não tinha sido proposto esse tema, e eu falando com ela, né? Falando, puxa, quando a gente compreende o que é viver em Deus, a gente compreende o que é viver em Cristo, né? Que não se trata de nós, mas dele, né? A vida se torna mais leve, porque é fato que os problemas vão existir, como o próprio Jesus disse, no mundo teremos aflição, mas nós não estamos presos nisso, nós estamos olhando para Jesus, né? O autor e consumador da fé. E quem não entende que evangelho não é sobre nós, seres humanos, mas é sobre Cristo em nós, a esperança da glória, ele vive uma vida perturbada, né? E aí quando você lê, por exemplo, Jesus falando em Mateus, é porque às vezes estáis ansiosos com o que comer, com o que vestir, né? E as pessoas, quando não entendem que não é sobre nós, elas indagam e dizem, mas como que eu não vou me preocupar com o que comer, com o que vestir? Mas não é que só entende isso quem consequentemente entende que Cristo é tudo em nós, né? Quando nós compreendemos isso, a vida fica mais leve, o fardo fica mais leve e suave, né? Outra maneira de haver ou de encontrar consolo, ainda nos versículos 2 e 3, né? É compreendendo o mistério de Deus, que é Cristo, né? O conhecimento, o entendimento do mistério de Deus, ou das coisas de Deus, é Cristo. E isso nos torna mais sábios, né? Tanto nas coisas espirituais, como nas coisas terrenas, né? É o que o texto está nos dizendo, né? Isso ocorre porque, no verso 3, nós lemos a expressão assim, por que nós nos tornamos mais sábios, né? Nas coisas terrenas e espirituais, a partir do conhecimento de Cristo. O texto diz assim, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, ou seja, estão escondidos nele, não é? E isso por si só nos torna consolados, né? Porque nós sabemos que a sabedoria do homem, por mais que seja oportuna e propícia dentro das diversas áreas, nós não iremos aqui desmerecer nenhuma delas, né? Desde que não confrontem-se com a palavra de Deus, elas são importantes para nós, na verdade. Então, que nós tenhamos esse entendimento, irmãos, tá certo? Então, partindo nos versículos seguintes, nós vamos, por exemplo, se tiver com a sua Bíblia aberta aí, né? Eu falei que o capítulo 2, Paulo ele nos alerta sobre os perigos, né? Das vãs filosofias, do gnosticismo. E se vocês observarem, ele repete a mesma expressão, ninguém vos engane, tanto no versículo de número 4, como no versículo de número 8, né? Por exemplo, no versículo 4 ele diz assim, ninguém vos engane com palavras persuasivas, né? No 8 ele diz assim, olha, cuidado, literalmente, né? Aquele sinalzinho vermelho, né? Lá do semáforo, cuidado, né? Para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, né? Ou seja, ele repete a mesma expressão e no verso de número 16 também ele diz, portanto, ninguém vos julgue pela alimentação, e no verso 18 ele diz assim, olha, ninguém vos domine ao seu bel prazer, né? Então, nós aprendemos, é uma das regras de hermenêutica, que quando numa narrativa uma mesma frase aparece diversas vezes, nós entendemos que a ênfase do texto está nisso, né? O foco de Paulo está exatamente sobre o alerta, né? O cuidado que nós devemos ter com a pureza doutrinária da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no verso 4 ele diz, ninguém vos engane com palavras persuasivas, né? O que são palavras persuasivas? São discursos ou argumentos ilusórios, né? Comparado com o discurso de um advogado de defesa, né? Que induz a outra pessoa ou quem que ele quer abordar ao erro, né? Então é isso que Paulo está pedindo para a gente tomar cuidado. Olha, ninguém vos engane com discurso ou com argumentos ilusórios, né? Que esses argumentos
tem o objetivo unicamente de nos induzir ao erro, né? Ainda que as palavras sejam bonitas, na verdade, mas todo ensinamento, todo discurso, cujo princípio ou cujo objetivo é nos tirar da mensagem que recebemos de Cristo, no mínimo, como o apóstolo disse, né? Olha, ainda que apareça um anjo do céu e vos pregue um outro evangelho que não seja esse, seja ou considere maldito, né? Anátema, né? Então, a Bíblia as Escrituras a nossa única regra de fé e prática. Nós não devemos nos esquecer disso. E todo ensino, toda doutrina, né? Que não advém das Escrituras, então o pensamento da reforma, né? Deve ser rejeitado por nós, né? Deve ser combatido. Foi isso que Paulo fez. Eu vou lutar, né? Eu vou combater esses ensinos. Não é brigar, não sair na mão, né? Como alguém talvez esteja pensando, não é nesse sentido, mas na verdade no sentido de expor o verdadeiro ensino das Escrituras Sagradas, na verdade, o Evangelho, aquela expressão que nós costumamos dizer, o Evangelho genuíno, sem adições de homens, né? E logo mais a pouco nós vamos falar sobre essa questão de adições do legalismo, que também está dentro do texto, né? E pulando lá para o verso 8, né? Nós vemos Paulo dizendo literalmente, olha, cuidado, né? Estejam alertas, se cuidem. Quando nós vemos essa expressão cuidado, isso nos remete logo a perigos, né? Quando alguém diz para você, cuidado, perigo, né? Então, Paulo, ele enxergava um perigo dentro da igreja. Não é? Quando nós aceitamos as heresias, as doutrinas de homens dentro da igreja, nós, na verdade, estamos correndo um sério perigo, né? E Paulo está falando sobre isso. Cuidado para que ninguém vos engane, não é? E vos leve embora cativos. No original quer dizer isso, né? Domine, ninguém vos domine, ou seja, ninguém vos leve embora cativos por meio de suas filosofias, né? É preciso a gente tomar um cuidado aqui, irmãos, que Paulo não está falando contra a filosofia, ou que a filosofia é errada, ou que toda a filosofia, melhor dizendo, é errada. Paulo, ele está dizendo sobre a vã filosofia, né? Ou seja, a filosofia que é baseada em preceitos de homens, né? Em tradições de homens, na verdade. Qual eram essas filosofias que existiam? Nós vamos observar isso aí no próprio texto. Ele fala de princípios elementares, né? Ou seja, era uma crença na astrologia, né? Uma crença nas coisas criadas que tinha poder e influência sobre os homens, né? E aí, se existe algum crente aí na sala que ainda consulta astrologia para ver o signo lá, né? Tome cuidado com isso, isso é antibíblico, né? Então, esses elementos, né, do universo, era uma doutrina do gnosticismo, eles acreditavam que tinha influência sobre a vida das pessoas, né? Então, era sobre essa filosofia que Paulo estava se referindo, né? Então, observemos, perdão, os irmãos, então, observemos aqui, irmãos, no texto, que nós não podemos nos deixar se seduzir pelas falsas filosofias, né? E o único motivo, a única razão de nós não nos deixarmos se influenciar ou seduzir por essas filosofias é conhecendo, confrontando, ensinando as doutrinas básicas da fé cristã, não é? E não apoiando determinados pensamentos de homens. Também vemos, pulando lá para o verso 16, o Paulo usa a expressão ninguém vos julgue pelo alimento, pela vossa alimentação. Né? Todos nós sabemos, irmãos, que o judaísmo, eles tinham várias leis. Né? Alguém costuma dividir leis cerimoniais, leis civis, né? 3 grupos de leis, se não me falha a memória agora, geralmente faz divisão, e Paulo ele aborda essa questão, ele diz
sobre a questão, né? Ninguém vos julgue pelo alimento, né? Ele está falando justamente do legalismo religioso, né? Agora, é preciso a gente tomar cuidado, irmãos, e não ir para os extremos, né? Paulo, ele não está dizendo aqui que a lei, né, o princípio da lei moral, né? Eu falei da lei cerimonial, da lei civil, e também tem a lei moral, né? Então, observe, Paulo não está dizendo que a lei aqui ela é ruim, mas o legalismo, né, é diferente. A lei, ela é boa. Nós vemos isso na Bíblia, na verdade. O que Paulo está combatendo aqui é o legalismo, que são exatamente as adições de homens, na verdade. Se nós observarmos, por exemplo, Mateus 5 e 17, nós vamos ver exatamente ao contrário do que muita gente imagina, né? Eu já vi muitos cristãos dizer assim, Cristo aboliu a lei, né? Na verdade, o próprio Jesus diz em Mateus 5, 17, olha, eu não vim rasgar, eu não vim colocar a lei fora, mas eu vim cumpri-la, na verdade. Então, observe, nós não podemos partir nosso irmão Mateus aí falou sobre a questão da liberdade em Cristo. Esse é um tema falado aqui por Paulo nessa carta também, né? Não sei se vai dar tempo de falar sobre ele, mas é fato que nós somos livres em Cristo, né? Isso é evidente. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade vos libertará. Cristo nos libertou, mas isso não significa que nós devamos viver uma vida sem lei, né? Que é chamada na linguagem teológica, se alguém quiser depois consultar, de antinomismo, né? Que é a vida sem regra, a vida sem lei. Não foi isso que Paulo estava querendo dizer, né? Na verdade, o princípio da lei moral, ela é válida para nós até hoje, não é? Não matarás, não furtarás, é vivo, e isso não vai mudar. A própria palavra diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vai se passar. Então nós não podemos nem partir para um extremo de achar que agora livres nós devemos viver uma vida sem regras, né? Esse é um perigo, e não devemos também partir para um outro extremo, né? Que achar que todo tipo de regra, que todo tipo de legalismo nos leva à salvação. E era exatamente o que estava acontecendo ali na igreja, né? Isso é um perigo para nós. Devemos tomar cuidado. Por exemplo, para os irmãos entender um pouco melhor essa questão do legalismo, que são adições, regras, normas, fardos e cargas humanas impostas sobre os cristãos, né? Deixa eu só fazer a comparação rápida e breve com os irmãos. Quando nós observamos em Colossenses, nós estamos lendo aqui 3,16, e também Efésios 5,19, a expressão de Paulo, cânticos espirituais, algumas pessoas entendem que o perigo de nós não interpretarmos a Bíblia corretamente, não é? Alguém entende essa expressão cânticos espirituais como cantar em outras línguas, mas na verdade a expressão cânticos espirituais nada mais é, né, do que os hinos e louvores dos salmos, né? Então a gente cria uma regra. Você percebe que quando a gente não entende a Bíblia como ela deve ser, você cria uma regra. Puxa, cantar cânticos espirituais é cantar em outras línguas. Você cria uma doutrina, né? Todo aquele que não canta em outras línguas não é cristão. Mas não é isso que Paulo está falando, né? Paulo está falando ele usa a questão ou a expressão cânticos espirituais no sentido de cantar salmos, né? Cantar hinos e louvores ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós não podemos repito, nem partir para o extremo de pensar que a liberdade cristã nos leva a uma vida sem regra, né? Como se a graça fosse uma permissão para pecar, que não é, né? Na verdade, eu costumo dizer que quem entende que a graça é uma permissão para pecar, essa pessoa nunca entendeu o que de fato é a graça, né? Porque a graça, a Bíblia diz, né? Pela graça sois salvos, né? Ou seja, o mérito de Cristo, não pelos nossos méritos, né? É fato isso. Mas também a graça ela nos capacita a não pecar, né? Logo quem não entende isso acha que pode viver uma vida sem regras, né? Sem normas, sem leis, sem princípios. E isso não é, esse extremo
não é que nós estudamos à luz das Escrituras Sagradas, né? E aí Paulo fala sobre a questão da alimentação, fala sobre a questão de cerimoniais, de dias, de festas, de sábado, né? Na continuação do texto, né? Os judeus, era uma mistura de judaísmo com gnosticismo que havia na igreja de Colossos. Eles queriam obrigar, né, os cristãos, os gentios, né, cristãos da época, a colocar aquilo em prática, né? E Paulo ele combate essa questão, né, do legalismo aí imposto pelas regras humanas, né? Então observe, e ele usa a expressão, irmãos, na sequência do texto aí, que as coisas, né, ou seja, a lei, algumas coisas da lei, não toda a lei, serviram como sombras, né, para a igreja moderna, para a igreja de hoje, para a igreja da atualidade, né? Ou seja, quando ele falava sobre a questão da sombra, né, que serviria como sombra, ele estava falando acerca de que apontavam para Cristo, né? É como se fosse a sombra do corpo de Cristo, né? Como se, imagine se você andando na rua e o sol, né? E o sol reflete o seu corpo, né? E atrás, ou dependendo da posição que o sol tiver do lado, enfim, na frente, e a sua sombra, né? Então, algumas coisas da lei era a sombra de Cristo, né? Essa é a interpretação mais coerente. Mas nós também temos hoje na igreja moderna, na igreja nossa era, nós temos as sombras. Por exemplo, o batismo, né? O batismo é uma representação do sepultamento, né? Da morte, sepultamento e ressurreição. Nós temos também sombra, a ceia, o pão e vinho representam o corpo de Cristo, né? Então, as sombras, geralmente, quando alguém fala sobre que as coisas passadas servirem como sombra, fala num tom negativo, como se fosse sem valor. Mas, na verdade, as sombras têm um valor para nós, né? Paulo não estava desmerecendo isso, né? Nós vamos ver no último versículo do capítulo 2, ele falando exatamente sobre isso. Olha, tem o seu valor, né? Essas coisas têm os seus princípios, mas não são suficientes se Cristo não estiver, né? As regras humanas não são suficientes se Cristo não estiver presente, né? Qualquer ser humano pode ser bom naturalmente, mas isso não significa dizer que ele tem em si ou pode salvar a si mesmo, né? Bom, irmãos, continuando aí no verso 18, Paulo usa a expressão ainda, né? Ninguém vos domine por seu bel prazer, ou em outras palavras, por juízo próprio, né? Cuidado com as disciplinas criadas por homens, as quais para nada servem senão para os seus próprios deleites e vontades, né? Somos orientados a andar no Senhor, né? Como quando recebemos, né? Paulo traz essa exortação, olha, como vocês receberam a Cristo, assim andai nele, ou seja, não saia de Cristo, não se mova de Cristo, seja edificado em Cristo, né? Seja confirmado na fé, não é verdade? A fé, que fé é esta? Na fé em que fostes ensinado. Observe que tá no passado, fostes, né? Aquela fé que você recebeu no princípio. Não saia dela, não se mova dela, né? Cresça em ações de graça, né? Está aí no verso 5 ao 7. Isso é muito importante para nós, né? Não se mova da doutrina de Cristo, né? Como foi dito por alguém em outro culto que nós estivemos aqui, não deixe a vossa congregação. E quando nós lemos esse texto, alguém entende que o deixar a congregação se refere à denominação, né? Não porque na época dos apóstolos nem denominação tinha, né? Ali o conselho de Paulo é para que nós não deixemos de congregar, não é? Ele não está se prendendo à igreja A, B, C, ao nome da igreja, mas de não deixar de congregar em Cristo, né? Então, não deixemos de congregar, né? Estejamos firmados em Cristo, né? Arraigados nele, firmados em Cristo. Então, irmãos, para terminar aqui a minha participação, espero que tenha sido proveitosa para os irmãos, né? Para as irmãs que estão nos ouvindo, né?
Depois, como eu disse e repito, se o Rogério autorizar, a gente disponibiliza lá no grupo do WhatsApp depois alguma coisa sobre o gnosticismo para vocês estar lendo, entender o que era, né? Esse segmento, né? A gente estará colocando lá. Mas, enfim, é interessante, irmãos, que quando nós, por exemplo, eu digo de mim, né? Ainda falando sobre o legalismo, né? Quando nós utilizamos expressões humanas para converter os homens, a gente não está pregando o evangelho, né? Na verdade, a gente está ensinando legalismo. Por exemplo, vamos citar um exemplo bem breve aqui, né? Talvez alguém já fez isso. Eu já de antemão já digo para vocês que eu já fiz muito isso. Hoje eu procuro me corrigir, né? Eu estou pregando a palavra de Deus, né? Ou ensinando, e alguém diz assim: "Estou com vergonha na cara". Na verdade, isso não é o Evangelho de Cristo, né? Isso aí qualquer ser humano pode tomar vergonha na cara, né? Qualquer ser humano, dentro das suas possibilidades, pode deixar uma prática errada aos olhos da sociedade e fazendo terapias e outras coisas, mas nós precisamos voltar a dizer: converta-se ao Senhor. Isso sim é evangelho, né? Arrependam-se de seus pecados, né? Quando nós pregamos isso, nós automaticamente estamos conduzindo as pessoas a Cristo. E além de conduzi-las a Cristo, nós estamos apresentando o único meio de perdão, de arrependimento, né? Que é Cristo, que morreu pelos nossos pecados, né? E quando as pessoas ouvem o Evangelho, né? A mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho, as pessoas que realmente querem ter uma vida com Deus, elas não querem outra coisa senão o Evangelho, né? Nada nos satisfaz senão a mensagem, né? Porque ela é alimento para as nossas almas, né? Foi o que Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? O pregador já disse que todas as coisas da terra, ou seja, todas as coisas terrenas, são como as águas do mar, né? E como são as águas do mar? São salgadas, né? E a água do mar mata a sede? Claro que não, né? Então nada nesse mundo, nada das coisas terrenas sacia a sede da alma humana, mas o Cristo que nós pregamos, a mensagem do Evangelho que nós anunciamos, né? Ela alimenta a alma do homem, ela sacia a sede do homem, né? Foi o que o próprio Cristo disse: quem tem sede, vem a mim beba, né? Que esta água, este pão que desceu do céu, ele continue sendo o nosso alimento diário, né? Terminando, irmãos, que as nossas convicções, e eu quero deixar isso como um alerta para os irmãos nesta oportunidade, não se engane, as nossas convicções determinam o nosso comportamento, né? Se alguém pensa que a matéria é má, como os gnósticos pensavam, né? Alguém pode ficar em dúvida e falar assim: mas a matéria não é má? A matéria não é má porque se fosse Cristo não teria vindo nela, né? O que torna a matéria má é o pecado, né? A matéria e o corpo físico que eu estou me referindo. Então, como os gnósticos acreditavam a matéria é má, então essa convicção leva a uma doutrina errada, que é viver uma vida, entregar o seu corpo, né, para os prazeres da carne, né, para as orgias e dentre tantas coisas. Então, observe que as convicções ela determina o nosso comportamento. Por isso que nós devemos zelar a doutrina, né? Nós devemos nos encher do conhecimento de Cristo, né? Cuidado, doutrinas erradas geram um modo de vida errado, né? Doutrinas corretas devem conduzir a um modo de vida correto. Portanto, sejamos aperfeiçoados em Cristo, né? É o que está lá em Colossenses 1:10. Não cessem de orar e transbordem, ou seja, transbordar terem abundância, né? E transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, né? E de Cristo, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Amém? Deixo aí essa meditação para todos os irmãos. Espero que vocês tenham sido edificados na palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Deus abençoe.
Amém. Deus lhe abençoe, pastor Sivaldo. Essa reflexão de Deus, da parte de Deus que o pastor trouxe é uma reflexão que nos faz lembrar de um culto de ensino. É uma reflexão de ensinamento. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu vou estar passando para o Rogério nesse momento. Deus abençoe pela oportunidade. Amém. Amém, irmãos. Estou ajustando meu som porque minha filha resolveu falar agora também. Vou virar aqui. Glória a Deus por essa oportunidade que a gente teve, né, de juntos estarmos refletindo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu quero lembrar aos irmãos que todo culto que nós fazemos é uma forma de adoração, é uma forma de render glória e graças a Deus e também de refletir justamente sobre a nossa finalidade maior nessa terra, de levar as pessoas para o céu, mas paralelamente a isso também a nossa responsabilidade grande em conhecer a palavra de Deus, né? Então, se nós estamos lendo a Bíblia, é como o Lucas disse aqui agora há pouco, né? Estamos lendo a Bíblia, estamos refletindo sobre a Bíblia, então é um culto, mesmo sendo de ensino, mas é um culto, né? E quem nos dera se todos os cultos trouxessem um ensinamento. O pastor Sivaldo aí, exímio conhecedor da palavra de Deus, nos trouxe aqui muitas reflexões, porque a partir desse momento na semana a gente vai ficar pensando sobre um monte de coisa aí que ele nos apresentou e desdobrando, né, esses assuntos que, aliás, nós iremos trabalhar nessas 2 semanas próximas aí, né? Está conosco nessa noite o pastor Alan, já apresentei, mas daqui a pouco eu pedi para ele fazer uma oração, né? E uma oportunidade aí, oportunamente também, ele vai trazer uma reflexão da Bíblia. A irmã Ana Maria, que é a irmã mais bonita da face da terra, depois a minha esposa, que está aqui perto. As duas, na verdade, estão competindo ali em beleza, né? A irmã Ana Paula também, que estava trabalhando, mas conseguiu chegar aqui. Glória a Deus, quinta-feira a irmã Ana Paula também vai trazer uma reflexãozinha. Da Bíblia nunca é reflexãozinha, né? Mas ela vai ter uma oportunidade também. O Ederson, que vai cantar logo mais, para a gente encerrar. A irmã Fabiana, que está participando com a gente desde a semana passada. O Lucas, que eu quero agradecer ao Lucas que aceitou aí, né? Dirigiu esse trabalho e fez muito bem. A irmã Luísa, que participou desde a semana passada também, o Matheus, o irmão Rubens, que sempre está na sala com a gente, a Thaisa sempre participando, a Thaís, também desde a semana passada participou com a gente. Quero também agradecer o irmão Geraldo, que entrou, mas precisou se ausentar, a Vívia também, talvez eles vejam depois na gravação. Quero agradecer porque esse trabalho tem dado certo. E eu quero dizer que se você está dedicando esse momento agora para apresentar o seu culto a Deus, sem dúvida é porque você se importa. Porque nós não estamos agora em um cenário em que as pessoas te veem e que as pessoas estão atribuindo status a você porque você está sentado no banco ao lado, né? Nós não estamos reunidos aqui fazendo, cedendo contribuições, sejam quais forem elas. Nós não estamos aqui em uma igreja para contar volume, nós estamos aqui em uma reunião apresentando um culto. Então, se você se importa, se você realmente é cristão, se você realmente quer aprender a palavra de Deus, você está dedicando esse tempo. Nada te prende a isso, mas você está dedicando esse tempo porque você tem verdade, porque você realmente acredita. E como nós veremos nessas semanas aí que nós iremos meditar, iremos ver sobre um dos conceitos, o conceito da graça, como é importante fazer parte, participar desse grande presente aí que Deus, através do seu Filho, o pastor Sivaldo falou um pouco sobre isso, mas ele nos concedeu. Amém? O Ederson vai apresentar um louvor agora, juntos iremos
encerrar esse culto com esse louvor, entregando a Deus. E logo em seguida o pastor Alan está na sala. O pastor Alan também vai fazer uma oração e dar... A paz do Senhor, irmãos, novamente. Amém. Vamos louvar a Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então responda no teu coração, me amarre em ti, pra eu não desistir. E eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem.
E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então venha, quieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Tudo que eu preciso de ti, mas meu coração tem hoje mais de ti. Vou vivendo perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Pastor Alan? É só apertar o verde aqui? Falando já. Eu é que Já. não apertei, eu fiquei mexendo a minha boca aqui só. Eu tava falando, inclusive, que eu achava que você estava falando uma dificuldade técnica, era a realidade. Certo. Bom, pessoal, vamos orar então, agradecer a Deus por essa palavra abençoada aí pelo pastor Sivaldo e pelos louvores que foram entoados, né? Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, meu Pai, pelos teus servos que estão aqui neste grupo, estudando a sua palavra e adorando a Deus através dos louvores e agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Meu Pai, continue abençoando a nossa nação, meu Pai, o teu povo, que tem buscado, meu Pai, louvado seja Deus, a tua presença dentro das suas casas, mas o Senhor está dentro dos nossos lares, dentro dos nossos corações, o Senhor habita dentro de nós e faz morada. Senhor, que nós possamos seguir os conselhos de Paulo aos Colossos, meu Pai, e que nós possamos praticar, louvado seja Deus, estar vigiando com as falsas doutrinas, meu Pai. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor, pode dar a bênção apostólica também? Amém. Vamos estender as nossas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, vamos dizer, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos aí pela participação. Amém. Fala, Yasmin, fala. Amém. 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 Tá comendo? Amém. Fala agora. Agora. Amém, irmãos. Até quinta-feira, se Deus quiser. Amém. Agora.